Olá, sejam bem-vindos ao canal Astra Mundo Jurídico. Hoje vamos tratar da lei, entendendo a sua função, as suas principais características e os elementos que a compõem dentro do ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, lei pode ser compreendida em dois sentidos. Em sentido amplo, lei é qualquer ato normativo produzido pelo Estado com força obrigatória, como emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Em sentido estrito, que é o mais usado na linguagem técnica, lei é o ato normativo aprovado pelo Poder Legislativo segundo o processo legislativo previsto na Constituição, e sancionado ou promulgado conforme o caso. Quando falamos de lei no estudo introdutório, normalmente estamos focando nesse sentido estrito, porque ele é o modelo clássico de produção normativa no Estado de Direito. A função da lei é organizar a vida social por meio de normas gerais e abstratas, criando padrões de conduta e oferecendo soluções para conflitos. Ela cumpre uma função de segurança jurídica, porque torna previsível o que é permitido, proibido ou obrigatório. Cumpre também uma função de limitação do poder, porque submete governantes e governados ao mesmo conjunto de regras. E cumpre uma função de legitimação democrática, porque, em regra, nasce de um procedimento representativo, debate e votação em casas legislativas compostas por representantes do povo. Essa função se conecta diretamente ao princípio da legalidade. No direito público, legalidade significa que a administração só pode agir quando a lei autoriza. No direito privado, significa que, em regra, as pessoas podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Essa diferença é essencial para entender por que a lei é tão central. Ela é o instrumento que delimita a atuação estatal, ao mesmo tempo, garante espaço de liberdade aos particulares. Agora vamos às características da lei. A primeira é a generalidade. A lei, como regra, não é feita para uma pessoa específica, mas para uma categoria de destinatários. A segunda é a abstração. Ela descreve situações de forma genérica, valendo para casos futuros que se encaixem no seu enunciado. A terceira é a imperatividade, porque a lei estabelece comandos que se impõem independentemente da vontade individual, especialmente quando se trata de normas de ordem pública. Outra característica é a coercibilidade. Se a lei for descumprida, o Estado pode impor consequências por meios legítimos, como sanções, execução patrimonial, multas ou outras medidas previstas. Também se fala em heteronomia, porque a lei vem de fora do indivíduo, criada por uma autoridade competente, e não pelo simples querer de cada pessoa. Uma característica institucional decisiva é que a lei depende de competência e forma. Não basta um texto dizer isso é lei. Para ser lei válida, é necessário que o órgão competente a produza e que o procedimento constitucional seja respeitado. Aqui entram ideias fundamentais: validade, vigência e eficácia. Validade é a conformidade da lei com as regras superiores, principalmente a Constituição, e com o procedimento legislativo. Vigência é o período em que a lei está em vigor, apta a incidir, normalmente após publicação e decurso de vacatio legis, quando houver. E eficácia é a capacidade real de produzir efeitos concretos na vida social. Uma lei pode ser válida e vigente, mas ter baixa eficácia se for mal aplicada, desconhecida ou inviável na prática. Também é importante lembrar que a lei, em regra, só obriga depois de publicada. A publicidade é um requisito de racionalidade e justiça. Ninguém pode ser cobrado por uma regra que não foi oficialmente divulgada. E a lei possui limites no tempo e no espaço. No tempo, porque pode entrar em vigor numa data definida e pode ser revogada posteriormente. No espaço, porque, em regra, vale dentro do território e da competência do ente que a produziu, União, Estado, Distrito Federal ou município, sempre conforme a Constituição. Passando aos elementos da lei, primeiro temos os elementos formais. São aqueles ligados ao como a lei nasce: iniciativa, deliberação, votação, sanção ou promulgação e publicação. A lei também costuma ser identificada formalmente por número, ano e ementa, o que facilita sua referência e organização no sistema. Sem forma adequada, não há lei válida, ainda que o conteúdo pareça bom ou necessário. Em segundo lugar, temos os elementos materiais, ligados ao conteúdo normativo.
Aqui entra o que a lei regula: direitos, deveres, competências, proibições, permissões, procedimentos e sanções. Uma lei materialmente adequada costuma ser clara, coerente com o sistema, compatível com a Constituição e direcionada a um problema social real. Há ainda a estrutura lógica da norma contida na lei. Em geral, a norma apresenta uma hipótese de incidência e uma consequência jurídica. A hipótese descreve o fato ou situação. Por exemplo, se alguém causar dano a outra pessoa. A consequência estabelece o efeito. Deverá reparar o dano. Em muitos casos, aparece também a sanção, que é a resposta prevista para o descumprimento. No direito penal, a sanção costuma ser pena. No direito civil, pode ser indenização, nulidade, perda de um direito ou obrigação de fazer. No direito administrativo, pode ser multa, suspensão, interdição, entre outras. Nem toda norma tem sanção explícita no mesmo artigo, mas o sistema jurídico sempre prevê mecanismos para tornar a norma exigível. Outro elemento importante é o destinatário da lei. Algumas leis são dirigidas a todos, como regras de responsabilidade civil. Outras são dirigidas a categorias específicas, como servidores públicos, empresas reguladas, contribuintes de um tributo, ou profissionais de determinada área. E existem leis que organizam o próprio Estado, definindo competências, estruturas, procedimentos e limites de atuação, que são essenciais para a administração e para o controle do poder. Por fim, é fundamental lembrar que a lei não atua isoladamente. Ela precisa ser interpretada, aplicada e integrada ao ordenamento. Isso envolve princípios jurídicos, Constituição, jurisprudência, em certas situações, costumes e tratados internacionais. A lei é um pilar do sistema, mas ela funciona como parte de um conjunto, e sua função só se realiza plenamente quando o intérprete compreende sua finalidade, seu lugar na hierarquia normativa e os elementos que dão sentido aos seus comandos. Na prática, estudar a lei é aprender a responder 3 perguntas. Quem a produziu e com que competência? Qual problema ela pretende regular e quais efeitos ela cria quando incide sobre um caso concreto? Isso é o que transforma texto legal em direito aplicado.